tenho o privilégio de receber aqui Paulo Yamasaki. E ele tem uma profissão diferenciada, vamos colocar assim, desenvolvedor de corpo e mente. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso Essência de Ser. Agradeço por estar me recebendo aqui. Mas vamos começar. Eu nunca tinha ouvido alguém no Brasil com uma formação em desenvolver corpo e mente. O que é isso? Onde você estudou? Como é que funciona? É interessante você notar isso, né? Porque acho que nesse momento nós somos 6 pessoas no Brasil que temos essa formação. A gente conseguiu trazer uma alemã aqui para começar a treinar a gente, mas eventualmente a gente teve que terminar nossa graduação lá, né? O que a gente faz? O que significa se desenvolver, né? Sim. Ele está muito relacionado não a trazer uma dieta para esse corpo ficar em forma, ou falar assim, vamos nos exercitar fazendo, sei lá, tênis, academia. Não é isso. Como que uma pessoa pode saber o que é bom para ela? Como que eu posso aprender? Então você está me dizendo que desenvolver corpo e mente também significa fazer com que eu, por exemplo, vamos exemplificar, olhe para mim e perceba? Sim, né? Porque todas as pessoas têm condição de se cuidar, né? Se a gente olhasse umas gerações atrás, muitas pessoas acreditam que tem histórias, né, dos avós, das avós que viveram tantos anos, estiveram sempre muito bem, né? A gente tem condição de ter saúde, a gente tem condição de ter qualidade de vida, né? E o que eu estudei é como a gente pode trabalhar uma pessoa para ela conseguir resgatar essa autonomia dela, né? Resgatar isso, conseguir saber o que é bom comer, não ter uma dieta, por exemplo, para comer adequadamente, de acordo com uma teoria científica, né? Porque eu já trabalhei com vários médicos e cientistas, e existem diversas opiniões. Eu até costumo brincar que se essas dietas funcionassem, não tinha mais revista na banca falando que vai enxugar É verdade. A cada todo dia mês tem sai uma 20. diferente, uma campanha diferente, alguma coisa prometendo fazer algo diferente e inusitado. Mas eu gosto desse conceito, que é o que a gente sempre fala aqui, do essência de ser, de você olhar para você, olhar para dentro de você. Eu poderia dizer que isso é uma percepção diferente de nós mesmos e um empoderamento? Sim, eu acredito que é um empoderamento, né? É você ter autonomia, né? Como que você pode, ganhar idade com dignidade? Aprender ao longo do caminho, né? Se cuidar, se desenvolver. Todo mundo tem condição de fazer isso. E o que eu faço não é muito aquela parte do médico, de pegar a pessoa e curar uma doença, mas é falar assim, eu já tô bem, mas eu queria, ter aquela energia que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 15, 17 anos, de novo. Será que é possível, né? Então, a minha pergunta para você, é possível? Nossa, é muito possível. Inclusive, a gente estava conversando aqui desse lugar que eu trabalhei fora, nos Estados Unidos, o médico que Peraí, comanda... vamos só pontuar aqui algumas coisas, para o pessoal lá de casa continuar nos acompanhando. Primeira coisa, eu já passei lá dos meus 15 a um pequeno lapso de tempo. Nem tão grande, nem tão pequeno, mas eu já passei. É possível, através da minha alimentação, desse conhecimento do meu ser, resgatar essa energia que eu tinha? Sim, com certeza. A maior parte das pessoas, elas têm uma constituição física, genética muito boa. Você olha para as pessoas ao seu redor. Tudo bem, você vai ver pessoas que não estão com a postura adequada, ou talvez estão um pouco fora de forma. Mas assim, tá tudo muito bem formado, né? E os corpos é sempre novo. Não existe um corpo assim de 15, 20, 50 anos. As células são sempre novas. Por que elas têm que vir uma célula nova de qualidade inferior? Eu gosto desse conceito, tem muito a ver com o que a gente tem falado aqui, inclusive sobre a física quântica. Meu beijo à minha querida Sheila, que está lá em São Paulo nos assistindo agora, através da internet, claro. Mas assim, realmente faz muito sentido. Se a minha célula está se reproduzindo intacta, eu poderia dizer, a grossíssimo modo, que compete a mim o tratamento que eu vou dar a ela? Sim, com certeza. Por exemplo, eu posso trazer uns dados bastante científicos, né, para mostrar isso, dado clínico, de análise mesmo, clínica, dia a dia. 99% da população lá nos Estados Unidos testaram um grupo enorme nos anos de 1936. Lá atrás, 99% já era desnutrida. Não tinha tudo que o corpo precisa para construir um corpo de qualidade, né? Então imagina, você quer construir uma coisa maravilhosa, pensa numa coisa assim do tipo a Disneyland, imagina quantas cores, peças, o Taj Mahal, seu corpo, uma coisa fantástica. E aí você dá uma lista de compras e fala assim, preciso desse material. Não tem. Verdade, aí Constrói a gente fica
deficiente. Já tem médicos constatando clinicamente que quando a pessoa tem todos os minerais que precisa dentro do corpo, vitaminas, enzimas, ele produz uma célula melhor que a anterior. Quer dizer, basicamente isso é rejuvenescimento, né? Porque você coloca tudo que o seu corpo precisa e cuida, as próximas células vão vir com uma qualidade superior. Isso que ele está falando, a gente já está até conseguindo provar aqui. No Brasil, e é interessante que foram brasileiros que desenvolveram os florais quânticos, que são feitos a partir de minerais e, por incrível coincidência, se é que ele existe, onde nós estávamos falando sobre isso. A reposição dos minerais que o nosso corpo necessita e a diferença que isso faz no nosso corpo. A informação segue mais correta e mais precisa? É isso? Eu acredito que sim. Eu acho que não é nem só no corpo, né? Conversando sobre isso dos minerais, eu não acompanhei, né, o que eles estão falando, mas, por exemplo, a gente pega um de exemplo, magnésio. Foi exatamente esse que a gente citou como exemplo ontem. O magnésio faz o processo de descontração do corpo. Aí eu costumo perguntar assim, qual foi a última vez que você que está assistindo acordou, falou, uau, relaxou tudo, que gostoso essa noite de sono? Esse uau, gente, vocês não têm noção aí do impacto de você realmente, uau, que coisa maravilhosa e abençoada. E ele deu um ganchinho assim pra mim. Ele foi para os Estados Unidos conhecer algo diferente. O que te chamou a atenção e o que te fez ir para os Estados Unidos em relação à alimentação, Paulo? Bom, eu fui trabalhar num lugar que é uma das referências mundiais de tratamento a nível médico, clínico, mas é bastante natural, pensando em não só tratar das pessoas e tratá-las com uma alimentação saudável, orgânica, né, bastante vegetais, etc., como educar as pessoas para elas saberem se cuidar. Então, um diabético vai lá, reverte o diabetes, mas depois ele sabe se alimentar, né? Que é muito importante para ele conseguir sustentar. Então, eu fui para lá muito curioso para saber como eles estavam funcionando, acabei ficando lá, trabalhando com eles uns 7 meses. Aí você perguntou o que chamou a atenção. O que te chamou a atenção? Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpreso, porque assim... Teve um canadense que me recebeu e ele foi aquela pessoa que foi o meu anjo da guarda ali, que chegou e falou assim, vou te apresentar todo mundo, vou te levar para conhecer o lugar. E aí ele fazia uma brincadeira que era assim, quantos anos tem aquele cara ali? Eu pensei assim, esse aqui tem 35. Ele falou assim, não, 55 anos. É um centro de rejuvenescimento, e você vê que realmente funciona. O dono do espaço, ele tinha 69 anos na época que eu trabalhei lá. E imagina um lugar como o Grand Canyon, semideserto, né, seco, com montanhas, e a gente subia alguns morros para umas estruturas que tem lá dentro daquele lugar. E esse senhor de 69 anos, ele botava os caras de 20 no chinelo, sabe, assim, subia com tudo. No aniversário de 60 anos dele, ele fez 600 flexões para comemorar. Então, Pera, eu parei aqui, agora flexões. Eu engasguei. 600 flexões. Eu acho que se eu fizer, sendo muito otimista, eu tô otimizando. 5. Sim, melhor diminuir. 3, eu já vou me dar por muito satisfeita. Ele fez 600 continuamente? Não, sem parar. Com pausas, óbvio. Com pausas, sim, mas não muito longas, mas 600 num único dia. Sim. Gente, é um absurdo isso. 600 flexões num único dia. Eu não consigo, durante um dia, com um esforço árduo, tomando cuidado para minha coluna permanecer intacta, poder apresentar o programa no dia seguinte e me dando várias e longas pausas, eu vou chutar aqui 10. Então ele colocava todo mundo de 21 anos. Não, é impressionante, né? Porque é um exemplo vivo assim, eu conheço ele, conheço vários outros, mas assim, para mim foi muito importante poder estar durante alguns anos acompanhando algumas pessoas assim, né? Pra você virar e falar assim, olha, a pessoa pode estar com 60, 70 anos, assim, com a mente impecável, sabe? Com o corpo físico funcionando muito bem, muito equilibradas. E, assim, fazendo também o que elas querem fazer da vida, né? Isso é uma coisa fantástica. Esse é o mais importante, a gente ter essa independência. Porque o que assusta uma pessoa idosa é realmente essa sensação de depender do outro. E eu tive uma oportunidade muito feliz aqui no programa. A gente tem algumas pessoas muito participativas. A gente tem a doutora Lucy Godoy, nossa querida terapeuta floral, na altura dos seus 81 anos. E quando eu a conheci, eu não dava mais que 60 para ela. Assim, chutando alto. Por quê? Pela disposição. E o que ela fala é exatamente isso. A sua mente, o seu corpo em seu benefício. De maneira que você, aí de casa, se torne mais feliz. Agora, Paulo, como você viu, né? Gordinha, sedentária. Um exemplo, assim, propício para começar. O que você diria primeiro para as pessoas, assim, que são
bem parecidas comigo, que estão lá nos ouvindo, que gostam de um sofá, na zero atividade física. O que você diria assim como uma primeira ação encorajadora ou uma primeira ação para motivar? O que você falaria? Eu acho que, primeiro de tudo, é entender que não tem nada de errado com isso, né? Porque se você está feliz, está fazendo o que você quer, maravilha, né? Olha só! Acho que tem muita gente, assim, com saúde, tendo uma vida boa, um coração bom, e cultivando uma família, trabalho, tudo maravilhoso, né? E tá tudo certo, né? Mas falar assim, coisas simples, falar assim, Paulo, mas não, nessa questão de alimentação, o que eu poderia começar a fazer para ter algum resultado? Então, uma coisa básica é consumir mais líquidos. 75% das pessoas testadas vão morrer desidratadas. Peraí, isso é impressionante. 75% das pessoas morrem desidratadas. Esse é um dado que eu realmente não conhecia. E considerando que o nosso corpo, a maior parte dele é composto de água. Pensa no seguinte, uma pessoa de 70 quilos tem 42 litros de água, teoricamente, dentro do corpo. São 2 galões daqueles, né? Se cair mais ou menos 5%, isso falando assim, para quem dado de especialista em água, né? Você fala assim, ó, se você diminuir 5% sua hidratação, você pode perder 25% da sua capacidade de concentração, aquele dia você está meio confuso, não está conseguindo decidir as coisas, e também até 25% da sua vitalidade para fazer atividade física. Mas dá aquela preguiça, né? Ah, vamos ali fazer uma caminhada? Ah, não sei. Né? E é uma coisa crônica, é uma coisa que a pessoa passa a vida inteira sem ter quantidade de líquido suficiente dentro. Então, assim, beber água de coco, tomar um suco verde, etc., né? O que puder fazer, os chás que não tenham cafeína, para manter o corpo com mais líquido. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu estou com retenção de líquido, estou com medo, né? Não devo beber tanto líquido. Ao contrário, em geral, quando você começa a hidratar as células, aí você vai liberar essa retenção. Uma coisa simples, né? Parece até óbvio, você fala assim, todo mundo sabe disso? Mas quando a gente testa, 3 em cada 4 pessoas não tem. E dessa uma que não está crônica, não significa que a gente está 100% hidratado todos os dias. Nossa, isso é revolucionário e é muito importante. Quer dizer, então, que o líquido, a maioria das pessoas, e é tão importante isso, a gente sempre bate aqui, a gente sempre fala da importância da água no nosso ser, a importância que isso tem, mas nós estamos desidratados, é um dado alarmante para mim. Mas você fez questão de ressaltar um ponto. Sem cafeína. Por que você coloca essa questão da cafeína? No caso de hidratar, né? Nada contra a cafeína. Acho que, inclusive, é uma coisa super interessante, né? Porque às vezes você quer produzir, quer se concentrar, você toma um café, realmente aquilo é útil, né? Mas quando eu estou pensando, se eu quero hidratar o meu corpo, aí procurar os chás que não tem cafeína, porque a tendência dela é desidratar. Quer dizer que então, por exemplo, Bissoli, cuidado, todo advogado adora um cafezinho. A gente gosta muito de café. Ele tá aqui fazendo sinal, ele ficou aqui não. E nós temos um advogado saudável. Mas então quer dizer que a cafeína, ela ajuda num ponto... Em geral, sim. É muito difícil falar, né? Porque cada corpo é único. Cada pessoa tá num estado. Mas, em geral, o que acontece é que desidrata. Dá mais vontade de fazer xixi, né? Mas, Paulo, ali em casa, quem tá nos ouvindo, você falou um ponto importante, desnutrição. Nós vamos ser desnutridos sem sequer perceber? Então, isso é uma questão séria, né? Imagina que lá nos anos 30, o governo dos Estados Unidos pagou um teste, foi pelo país testar. 99% da população era desnutrida de algum mineral. Aí parece óbvio, né? Porque todo mundo fala assim, eu fui ali no mercado e tem aquela caixinha de achocolatado falando 80 vitaminas e minerais. Exatamente, a gente olha assim, olha que maravilha, 80 minerais, mas a gente nem sabe qual é o mineral, se é aquele mesmo que a gente precisa. Então, isso é uma questão assim, eu acredito que o governo está nivelando esses minerais, mandando colocar iodo no sal, né? E assim, a gente já teve várias fases. Quando era criança eu lembro muito do pessoal falar, tem que tomar cálcio, tem que tomar cálcio. Pois é, tem que tomar vitamina ainda você, no cálcio, óleo de fígado de bacalhau. Eu tinha que tomar óleo de fígado de bacalhau e era uma coisa simplesmente horrorosa. E tá sempre mudando, né? Aí ele põe a vitamina C, a vitamina D, ômega 3. E a realidade é que o corpo da pessoa pode se beneficiar de tudo isso, né? Mas o mais importante que você falou é que cada um de nós é único, cada um é cada um. Então não tem uma regra universal, o que é bom para um é bom para o outro também? Eu acho que não é que não existe regra nenhuma, porque o corpo ele é de uma certa forma mecânico, né? Então assim, a gente precisa de líquido para produzir sangue, etc. Isso não tem como fugir. Você fala assim, não, mas meu corpo não precisa de líquido, isso não existe. Meu corpo não precisa de cálcio, então como que constrói osso, né?
Mas tem essa questão, né, de ser único. Será que o cálcio daquela cápsula é o mesmo cálcio de você, por exemplo, pegar e fazer um suco verde, que nas folhas tem cálcio? Com certeza não. E também tem aquela outra coisa do sintético. Você falou muito em coisas orgânicas. O sintético faz muita diferença? Eu acredito que, assim, a experiência que eu tenho observando é que quando a pessoa está desnutrida, ela pega e vai na farmácia e compra lá aquele do A ao Z, tudo quanto é coisa, e toma uma pastilha. Aquilo funciona, né? Dá um certo resultado. Eu não acredito que seja o mesmo que o da natureza, mas nem de perto. Porque a ciência, a gente pode falar muita coisa de ciência, a ciência é maravilhosa, mas do todo ela não entende quase nada, né? Assim, haja vista que de vez em quando determinados alimentos fazem mal e no instante seguinte eles começam a fazer bem. Essa mudança está sempre ocorrendo. Exatamente, isso que você falou é fantástico, né? Porque há vários anos atrás era assim, a culpa é de quem? Da gordura. Não pode comer ovo, não pode comer gordura, não pode comer manteiga. Hoje em dia, se você for olhar, é assim, por favor, coma ovo, por favor, coma gordura e coma manteiga. Né? É verdade, essa mutação, quer dizer, a ciência ainda está longe de atingir. A culpa é de quem? Do carboidrato agora. Verdade, pão, massa, daqui a pouco eles que eu vão falar adoro tanto, nada de pão, nada. E eu sou neta de padeiros, naquele pãozinho, gente, que delícia. Agora eu não posso, o pão é mau. Isso me deixa muito triste. Eu acho que vai chegar uma hora que eles vão falar que a culpa não era bem do carboidrato, vai ser da proteína. E depois repete de novo. Entende? Como a moda vai, a moda volta. Aquilo que saiu de moda numa época volta para outra, é isso? Eu acredito que sim. Eu tive a oportunidade de ir em lugares muito extremos, né? Assim, de trabalhar com pessoas que assim, não comem nada de açúcar, nada de glúten, nada de laticínio, etc. Eu mesmo já fiz isso comigo por vários anos. Peraí, você falou assim, eu mesmo já essa tonalidade, eu mesmo já fiz isso comigo durante vários anos. Então eu suponho, você me corrige se eu estiver errada, que você não faz mais isso com você. Eu procuro respeitar muito a inteligência do meu corpo. O que ele tiver com vontade de fazer, eu faço. Não tenho uma dieta restrita, né? Acho que todo mundo tem sabedoria dentro. Assim, como esse programa tem essa coisa da essência do ser, né? Sem eu acho dúvida. que o ser da pessoa é sabedoria infinita. A gente não tem o que ensinar. Né? E acho que todo mundo deve ter um exemplo assim do tipo, não devia fazer isso. Aí você vai e faz e vê o que acontece. Ou quando você fala, eu devo fazer isso. Com toda certeza, com toda certeza. Isso realmente a gente respeita, a gente sabe perfeitamente o que a gente precisa, basta a gente se ouvir. E isso que você falou é importante, a nossa percepção, despertar o nosso melhor, o nosso empoderamento através disso. E você que está aí interessado em saber mais sobre como conhecer sobre si mesmo, eu posso colocar dessa maneira? Como se conhecer melhor e a partir do conhecimento sobre o seu ser, modificar seus hábitos, como é que a gente faz para conhecer isso, Paulo? O que você vai estar ensinando para a gente? Bom, eu estou com uma novidade, assim, uma coisa que eu já estou há pelo menos um ano elaborando em cima, que eu chamo de coaching do manual humano. Gostei dessa parte, manual humano que todos nós precisamos. E o que você vai fazer? O que eu vou aprender? Então, a proposta é que a gente possa juntos ir aprendendo e implementando, semana a semana. Então, um programa de duração de 3 meses. Então, eu vou estar falando aí de 12 semanas. Na verdade, acho que a gente vai estender até as 14 semanas, assim, para colocar uns extras. Mas a intenção é que a gente consiga, na prática, viver as coisas. Porque uma coisa é a gente vir aqui conversar e falar, os minerais são muito importantes, ou a hidratação, mas se você conseguir ficar uma semana muito bem nesse lugar, eu não preciso te explicar nada, você sente, né? O seu corpo reage, você sente, a sua mudança de percepção também é ato contínuo. E a partir disso, você falou uma coisa muito interessante, a partir do sentir da mudança que eu percebo, fica muito mais fácil modificar velhos hábitos, é isso? Isso, eu acredito que a sabedoria é na prática, ela não é da teoria, da informação. Mas e quem está lá em casa, eu recebi aqui um site que eu vou falar devagar, www.manualhumano.com.br. Então eu vou repetir, www.manualhumano.com.br. É nesse site, Paulo, que eu vou conhecer mais a respeito? Sim, nesse site tem um monte de informações. Lá, logo na entrada do site, a gente vai estar falando sobre esse coaching, que é esse programa de 3 meses, que a gente não vai cuidar só da parte física, mas da parte de movimentar o corpo, do que sente, das funções mentais. Não vou ser só eu, né? Tô tendo a parceria com uma médica nutróloga, um outro médico, um educador físico, uma professora de meditação. A minha professora alemã, que já está há 45 anos trabalhando o corpo, vai produzir um conteúdo pra gente.
E lá também tem um monte de receitas saudáveis, viu? Eu acredito que nós somos o maior site no Brasil de receitas de alimentação viva. Que bacana, isso é bom. Eu vou entrar no site, vou conhecer melhor. É um assunto que sempre interessa, porque fala e remete diretamente à nossa própria essência. E quando ele vai ter início? A gente vai começar terça-feira, estamos avisando em cima da hora. Terça-feira agora, terça-feira, dia 3 de novembro. Isso. A ideia é que as pessoas se inscrevessem até amanhã. Mas como a gente está avisando hoje, eu vou abrir essa exceção para se inscreverem até na terça. Então, ó, gente, você que quer conhecer mais, acesse o site manualhumano.com.br, informe-se, conheça e participe. E a gente vai participar, por exemplo, eu vou lá, me inscrevo, como que vai ser meu contato? Vai ser virtual? Eu vou ter essa agilidade de contato? Como vai funcionar? Sim, a gente projetou tudo para a pessoa ter toda a experiência completa virtual, né? Então a ideia, imagina que assim, toda semana você vai ter o seu dia lá que você vai agendar, e você vai falar, hoje eu vou assistir essa aulinha e eu vou receber essa proposta da semana, onde eu vou ser desafiado ali naquela semana. Vou ter que ter até 20 minutos por dia para eu cuidar de eu mesmo. Peraí, se a gente pensar, o dia tem 24 horas. Será que você aí que está me ouvindo agora consegue mais importante, quer cuidar de você por 20 minutos? Você está disposto a fazer isso? É uma escolha, né, Paulo? É uma escolha. E é uma coisa legal que você chama essa atenção, porque é uma coisa que eu sempre escrevi nos cursos que eu ia dar. Assim, eu já colocava, isso aqui foi elaborado para quem está afim, quem já decidiu se cuidar. Porque quem não decidiu, a gente não tem muito o que fazer, né? Acima de tudo, é o nosso empenho, é a nossa vontade que prevalece qualquer que seja a nossa ação. O Paulo está ali te disponibilizando, eu vou colocar dessa maneira e você me corrige se eu estiver errada. As ferramentas. Mas ele não pode trabalhar as ferramentas por você. Ele pode te dar o instrumento. O que você vai fazer com ele é responsabilidade única e exclusivamente sua. É isso, Paulo? Perfeito, perfeito. Então, gente, acesse o site www.manualhumano.com.br e permita-se ao menos conhecer. E com isso eu vou agradecer imensamente o privilégio de ter tido essa tarde maravilhosa, conhecendo um pouquinho mais sobre mim mesma, conhecendo sobre as escolhas que eu posso fazer. Paulo, muito obrigado por você ter se deslocado até aqui, por ter compartilhado esse conhecimento tão precioso com a gente nessa tarde de sexta-feira, e seja sempre muito bem-vindo ao nosso Essência de Ser. Agradeço.